Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Direitos Humanos, hoje para a carreira da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Sejam muito bem-vindos. Comece então me apresentando, talvez você ainda não tenha visto nenhuma aula minha. Meu nome é Carlota e eu sou professora aqui do Monster. Então eu trabalho com as disciplinas de Direitos Humanos, de Direito Constitucional e Legislação Estadual. Então para o seu concurso hoje, bem específico, Direitos Humanos. Para você que está estudando para outras carreiras que caem em Direitos Humanos, essa parte também é bem importante, também pode te ajudar aí para outras provas. Então monte o seu caderno, porque vai te ajudar com toda certeza para que você consiga gabaritar o máximo de questões de direitos humanos, tá? Então a gente começa então trabalhando direitos humanos para a Polícia Militar de Alagoas, um estado aí que eu recebo um carinho muito grande dos alunos, então sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa aula de direitos humanos. Olha só, o que eu vou trabalhar hoje com relação a direitos humanos? Nós vamos tratar da chamada Teoria Geral dos Direitos Humanos. A Teoria Geral dos Direitos Humanos tem previsão no edital, no seu concurso, e aí a gente vai ver alguns pontos muito específicos dessa teoria geral, e eu vou te mostrar, por exemplo, o que o examinador gosta ali de confundir o candidato na hora da prova. Então, se você já viu a Teoria Geral dos Direitos Humanos, revise aqui nessa aula. Se você nunca estudou, se você está começando agora a sua preparação para o concurso público, para o concurso, sejam muito bem-vindos. Vamos construir, então, começar a construir a sua trajetória para os direitos humanos. Antes, de começarmos a nossa aula, eu quero te dizer o seguinte: estudar para concurso, principalmente para concurso de carreiras policiais, é uma tarefa muito árdua, né? A gente sabe que estudar para concurso é sofrido, a gente brinca que é sofrido, mas não desista do seu sonho, a aprovação vem. Então, se hoje você está plantando ali, colocando uma pedrinha no seu caminho, amanhã outra, quando você vê, você já construiu uma estrada, uma rua gigantesca e você já está quase no caminho a ser aprovado. Então, não desista. Isso principalmente para quem está começando agora, né? Eu vou começar a estudar. Muito pelo contrário, vai começar com energia positiva, pensando que você está construindo o seu futuro, porque estudar é a única coisa aí que vai te ajudar muito nesse mundo louco aí que a gente tem vivido, tá? Eu sempre falo que os estudos é uma coisa que ninguém nunca vai te roubar. O seu conhecimento ninguém nunca vai roubar de você. Então, sejam bem-vindos aí para a nossa preparação para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, um concurso que a gente está aguardando assim ansiosamente para que saia aí o edital. Então, vamos começar então a Teoria Geral dos Direitos Humanos. Já falei um pouquinho aí sobre essa trajetória, né, sobre perseverar no seu caminho até a aprovação. Vamos conversar um pouquinho então sobre Teoria Geral dos Direitos Humanos. Na Teoria Geral dos Direitos Humanos, o que a gente começa conversando? Sobre o conceito e base teórica dos direitos humanos. O que significa essa base teórica dos direitos humanos? A gente sabe que os direitos humanos, ele vem, né, de lutas e lutas, de gerações em gerações, buscando aí alcançar a sua aplicabilidade de forma integral. E os direitos humanos, eles têm um princípio basilar, um princípio muito importante, que qualquer livro, qualquer aula que você assistiu, o professor sempre vai te falar, de princípio da dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos vai proteger a dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos. Então, por exemplo, qualquer tratado ou convenção sobre direitos humanos que você pegar para estudar, que você abrir e for estudar, você sempre vai ver essa expressão dignidade humana ou dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque é o princípio basilar, é o princípio estrutural dos direitos humanos. Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: tais direitos, quais direitos? Os direitos humanos, pertencem à categoria de direitos essenciais à pessoa humana, à vida humana, né? Ao ser humano, que visam resguardar a solidariedade, a dignidade, a fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Então aqui a gente tem vários direitos que ao longo de tratados e convenções internacionais de direitos humanos a gente pode visualizar. A gente tem ali a solidariedade,
temos a igualdade, fraternidade, que são temas aí das gerações, primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos, liberdade, dignidade da pessoa humana, que é aí o princípio mais importante dos direitos humanos, da teoria geral. Nos regimes democráticos, toda e qualquer pessoa deve ter a sua dignidade respeitada, independentemente de sua origem, etnia, raça, convicção econômica, orientação política, classe social, idade, identidade sexual, orientação ou credo religioso ou também religião. Então, independentemente de qual a sua religião, qual a sua crença, qual a sua classe social, qual a sua idade, os direitos humanos devem sempre proteger esses direitos inerentes à condição de pessoa humana. Então, essa é uma breve introdução para que você verifique e consiga visualizar o que os direitos humanos buscam proteger, que é essa dignidade humana, essa condição, resguardar essa condição de ser humano, independentemente aí de quaisquer características inerentes ao ser humano. E aí, a gente então entra numa parte que cai muito em prova, que o examinador ele costuma ali colocar em contextos diferentes, com sinônimos diferentes. Então a gente começa, para buscar o conceito de direitos humanos, voltar um pouquinho lá nos direitos, os chamados direitos do homem, os direitos humanos e os chamados direitos fundamentais, para que você consiga ver como que é essa efetivação dos direitos humanos. Isso aqui cai em prova, o examinador cobra esses conceitos em prova. Então, olha só, quando eu falo em direitos do homem, eu estou falando daqueles direitos chamados direitos jusnaturalistas, ou pode vir na sua prova como direitos naturais. E o que seriam esses direitos jusnaturalistas ou esses direitos naturais? São aqueles direitos que não são codificados. Não existe um código, um ordenamento jurídico que traz esses direitos inerentes ao ser humano num papel, por exemplo. São os direitos que a gente chama de direitos das divindades, são aqueles direitos naturais. Os próprios, pelo simples fato da pessoa existir, a pessoa já tem esses direitos, essa condição de direitos, já tem essa possibilidade de adquirir esses direitos do homem. Então, para você anotar aí no seu caderno, coloque que são direitos naturais, que estão com o homem pela simples condição dele ser homem, ou seja, dele ser pessoa humana, por ele ter nascido. O simples fato de você ter nascido já te garante aí os direitos inerentes, chamados, que a gente chama de direitos do homem. São direitos inatos, independentes de qualquer positivação na ordem interna ou externa. E aí, por que eu estou falando da ordem interna ou externa? Porque a gente vai ver a aplicação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Então, independentemente se esses direitos estão na ordem interna ou na ordem externa de um ordenamento jurídico, de um código, por exemplo, os direitos do homem, eles independem de positivação. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui do chamado direito à vida. O direito à vida, ele é inerente ao ser humano. O simples fato de você ter sido concebido, né? Seu pai e sua mãe terem ali te concebido, já te garante o chamado direito do homem. Então, o primeiro direito que a gente trabalha, então, é o chamado direito à vida. Esse direito que é relacionado aos direitos do homem. Segundo direito que a gente vai ver é os chamados direitos fundamentais. Se os direitos do homem são direitos aí jusnaturalistas, os direitos não positivados em um ordenamento jurídico, pela simples condição de ser humano, você já faz jus a esse direito. Nos direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles direitos que são positivados no ordenamento jurídico interno. O que seria um ordenamento jurídico interno? No nosso ordenamento jurídico. Um exemplo, no caso do Brasil, nós temos vários ordenamentos jurídicos. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, várias leis complementares. Então, isso é um ordenamento jurídico. Vários direitos ali fundamentais são positivados dentro desses ordenamentos jurídicos. Então, eles são direitos positivados na forma interna, dentro
das normas brasileiras. E aí um exemplo, pegando lá o direito do homem, por exemplo, o direito à vida, um exemplo que nós temos é o direito à vida como direitos fundamentais. E o direito à vida, enquanto direitos fundamentais, tem previsão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, lá no caput, traz o direito à vida como direitos fundamentais. E aí, por fim, nós temos então os chamados direitos humanos. Se os direitos do homem são direitos naturais, direitos aí não codificados, não previstos em um ordenamento jurídico, por sua vez, os direitos fundamentais são aqueles direitos que já são positivados no ordenamento jurídico, mas dentro do seu estado, dentro do seu país, então nós temos aí os direitos fundamentais. Os direitos humanos são aqueles direitos que são positivados no ordenamento jurídico, porém na forma externa, fora dos limites territoriais. Então, aqueles direitos, por exemplo, que vêm tratados de convenções internacionais, são direitos humanos. Por quê? Porque eles são positivados no ordenamento jurídico internacional, externo, fora das fronteiras do território brasileiro. Então, olha só, direitos humanos são aqueles direitos que ganham proteção na esfera externa do país, ou seja, na órbita internacional. Seja por meio de pactos, tratados, acordos ou qualquer documento internacional que buscam proteger quem? A dignidade da pessoa humana. Esse princípio aqui, a gente vai trabalhar com ele toda vez que você me vê falando de direitos humanos, todas as aulas de direitos humanos, a gente vai falar do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, como exemplo, trouxe para te mostrar o direito à vida também. A gente viu que o direito à vida é um direito do homem, é um direito fundamental e também faz parte dos direitos humanos. Por quê? Porque o direito à vida tem previsão lá no artigo 4º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou também chamado de Pacto de São José da Costa Rica, ou Pacto São José da Costa Rica, São José da Costa Rica. Então, esses direitos humanos, então, está na órbita internacional. Então, para você não esquecer na hora da prova, caiu lá, os direitos estão regulamentados em documentos internacionais. Nós temos, então, os direitos humanos. Tais direitos estão regulamentados no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos os chamados direitos fundamentais. Tais direitos não encontram positivação no ordenamento jurídico interno ou externo do país. Nós temos, então, os direitos do homem. Então, não confundam isso. Quando eu falo em direitos humanos, a positivação de forma externa, fora. Direitos fundamentais dentro do país. E direitos do homem, direitos naturais, direitos não codificados. E eles são garantidos pela simples condição de ser humano. Simples fato da pessoa nascer, de existir aí, de ser concebido, já garante a ele esses direitos do homem, tá? Não confunda isso cai muito em prova, o examinador cobra isso em prova, principalmente quando fala que tal direito é positivado no ordenamento jurídico, e a gente sabe que você tem que perceber se é interno ou externo. Interno, direitos fundamentais, externos, direitos humanos. Não confunda isso para sua prova. Prosseguindo, então, ainda dentro da teoria geral dos direitos humanos, que cai bastante em prova. Cai não, despenca em prova. A gente conversa um pouquinho, então, sobre outra característica muito importante que você precisa perceber, você precisa lembrar, e que tem caído muito em prova também, acredito eu, que pode vir na sua prova, então, para tentar aí, te cercar do seu examinador com pegadinhas de prova, a gente trabalha 2 direitos que você precisa lembrar e não pode confundir, que são os chamados direitos humanitários e os direitos dos refugiados. Professora, direitos humanitários e direitos refugiados não é direitos humanos? Sim. Porém, são direitos humanos específicos de determinada área. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Quando eu falo em direito humanitário, eu estou falando de um direito internacional de conflitos.
Os direitos humanitários, eles vão surgir, então, de conflitos armados. Como que é isso, professor? Eu não entendi nada. Os direitos humanitários, ele é um conjunto de leis que vão proteger as pessoas em tempos de conflitos armados. Então, em tempos de guerra, de conflitos entre países, né, que buscam a guerra, vai entrar, então, os direitos dos direitos humanitários. Esses direitos humanitários são compostos por leis e convenções de Genebra e a chamada Convenção de Haia. Então, se vier na sua prova alguma coisa sobre Convenção de Haia ou Convenção de Genebra, grifa isso aí no seu caderno, por favor. Convenção de Haia ou Convenção de Genebra, nós estamos falando do direito humanitário. Por quê? Porque a Convenção de Genebra e a Convenção de Haia trata desses conflitos armados, conflitos de guerra, em tempos aí de guerra. Convenção de Genebra e Convenção de Haia, direitos humanitários. Então, os direitos humanitários são direitos internacionais, são direitos humanos, mas que vão surgir em momentos específicos. E quais são esses momentos específicos? Em tempo de conflito armado, em tempo de guerra. E os direitos dos refugiados? Os direitos dos refugiados são aquelas garantias que as pessoas, que os indivíduos vão ter para requerer asilo político, né, para requerer asilo quando recluso de seu país. Então, quando há ali grave ameaça ao seu direito de ir e de vir, a pessoa humana, né, preservando ali o princípio da dignidade da pessoa humana, aquela pessoa que está tendo a sua liberdade restrita ou restringida pode pedir, então, asilo a outro país, pode se refugiar a outro país. E aqui, quando a gente trata de direitos refugiados, a gente tem que tomar cuidado, porque esse asilo não pode envolver crimes, que aí as convenções trazem, elencam aí quais são os crimes, mas que você não precisa saber agora para sua prova, não. O que você precisa saber é só a diferença entre direitos humanitários e direitos dos refugiados, que são aí âmbitos diferentes, tá? Isso cai em prova também. Diferentemente lá dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, você precisa saber de todos esses conceitos para a sua prova. E aí, falando um pouquinho ainda da teoria geral, a gente fala então dessa fundamentação dos direitos humanos. A gente viu que os direitos humanos, eles têm lá os direitos fundamentais, os direitos do homem, os direitos humanos, mas eles têm alguma fundamentação. A fundamentação justnaturalista. A fundamentação justnaturalista são aqueles direitos humanos que seriam aqueles direitos tidos como básicos e inalienáveis a todos os homens. Ou seja, seriam os direitos do homem, independente de positivação. Então, para a corrente justnaturalista, que a gente chama de positivação justnaturalista ou corrente justnaturalista, nós temos que os direitos do homem pertencem à corrente justnaturalista. Por quê? Porque são direitos que é inerente à condição de ser humano. Por sua vez, a fundamentação positivista são aqueles direitos humanos que são concebidos pelo Estado aos seres humanos, ou seja, de maneira institucionalizada, de maneira positivada no ordenamento jurídico. Então, os direitos fundamentais, os direitos humanos pertencem então a essa corrente positivista. E por que eu estou te falando isso? Porque as provas podem trazer que os direitos humanos, os direitos fundamentais, pertencem então à fundamentação justnaturalista. A questão vai estar errada. Por quê? Porque os direitos humanos, os direitos fundamentais pertencem à fundamentação positivista. Eles são positivados em um ordenamento jurídico. E a fundamentação moralista. Defesa da teoria de que os direitos são direitos morais da coletividade humana, fundamentados não apenas de forma jurídica, mas sim em valores da sociedade. Então, os direitos humanos, então, seriam morais, não seriam direitos positivados, como defende a corrente positivista, a fundamentação positivista, mas seriam ali direitos morais inerentes à condição de ser humano. Preciso só que você lembre disso. Porventura vier, você já está preparado aí para a sua prova sobre essa fundamentação justnaturalista, positivista e moralista, que vem aí da moral dos direitos humanos. E aí, a gente entra então na chamada afirmação histórica dos direitos humanos.
que é a chamada afirmação histórica dos direitos humanos? É a forma como surgiram os direitos humanos para a pessoa, para o indivíduo, para proteger de violações da dignidade da pessoa humana. Então, olha só, quando se fala em afirmação histórica dos direitos humanos, o candidato, né, você que está aí se preparando para a prova, você deve levar em consideração que a doutrina chama de gerações, dimensões ou famílias de direitos humanos. Então, se vier na sua prova assim, segunda primeira geração de direitos humanos, ou de acordo com a primeira família de direitos humanos, ou de acordo com a terceira dimensão de direitos humanos, está falando da mesma coisa. Está falando da chamada afirmação histórica, o surgimento, o contexto histórico em que surgiram os direitos humanos, tá? A classificação dos direitos humanos traduz como ocorreu a sua aplicação e evolução desses direitos ao longo do tempo. Reflete assim, uma análise histórica da evolução e suas complementariedades. Aqui eu quero muita atenção. Por quê? A partir de agora, a gente começa então a estudar as famílias, gerações ou dimensões de direitos humanos. E a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que os direitos humanos, eles surgem de contextos históricos diferenciados. Eis os motivos pelos quais estudamos a chamada afirmação histórica. Então a gente vai ver que no contexto da primeira geração, família ou dimensões de direitos humanos, nós temos um contexto histórico totalmente diferente, por exemplo, da quarta geração de direitos humanos, da terceira geração, da segunda geração. Então, aqui você precisa se preocupar com o contexto histórico que surgiram os direitos humanos. Porque o examinador, ele pode perguntar essa afirmação histórica de várias formas. Há várias formas de perguntar sobre a afirmação histórica. Ele pode perguntar quais são os direitos inerentes àquela geração. Ele pode trazer vários direitos e perguntar em que geração aquele direito está classificado. Ele pode te perguntar quais foram os documentos que surgiram no contexto das gerações. Então aqui você precisa ter um máximo de atenção. É uma parte que requer um cuidado maior, mas com o estudo você vai conseguir aí matar várias questões de prova com relação à chamada afirmação histórica dos direitos humanos, tá? Então vem aqui comigo, vamos começar então a trabalhar essa parte. Olha só. Eu começo então trabalhando a chamada primeira geração de direitos humanos. Na primeira geração de direitos humanos, família ou dimensões de direitos humanos, nós temos os chamados direitos de liberdade. Nós temos, então, a garantia do direito à liberdade. Isso aqui cai em prova. Por quê? Porque na primeira geração de direitos humanos, nós temos aí a chamada passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E aí você pode se recordar lá nas suas aulas de história, quando você estudou o Estado absolutista, que no Estado absolutista quem detinha o poder era o rei, era a monarquia. Os indivíduos, eles não tinham a liberdade, eles jamais poderiam expor as suas vontades. Por quê? Porque era o rei que mandava. O rei era o imperador, né? Então aqui nós temos na primeira geração, isso aqui você precisa lembrar, que é a passagem do chamado Estado absolutista para o Estado liberal. E quem vai brilhar nesse momento, quem vai surgir com essa nova geração é o indivíduo. O indivíduo, a pessoa, então, ela começa a ganhar força, ela começa a ganhar voz naquele contexto, uma vez que ela era apagada, né? Você está lembrado aí que eu acabei de comentar que o rei é que mandava. Então, as pessoas eram obrigadas a cumprir aquilo que o rei queria. Com o surgimento da primeira geração, o indivíduo começa a aparecer. Então, quem brilha, quem surge, quem aparece, quem vai reivindicar os direitos, não é mais o rei, e sim o indivíduo. Aquela pessoa que ficou esquecida por longos e longos anos, por séculos ali. Então, esse indivíduo vai solicitar o Estado para que ele se abstenha de fazer alguma coisa. Ou seja, o indivíduo vai falar com o Estado, olha, agora é minha vez de mandar.
Você já mandou aí, o imperador mandou por muitos anos. Agora é a minha vez. Então, o indivíduo, de forma, né, que você consiga aí visualizar, lógico que não foi assim, mas para que você consiga ver aí, é mais ou menos assim: Estado, tô aqui, vim te falar que agora eu ganhei a liberdade. Então, agora eu quero exercer a minha liberdade na sociedade. Então, deixe de fazer. E aí eu tenho, então, o chamado não fazer estatal, as chamadas liberdades negativas. O que seria esse não fazer estatal, essas liberdades negativas? É justamente o momento em que o Estado deixa de mandar, o Estado deixa de atuar, o indivíduo então sobe na categoria, né, no patamar mais elevado e começa ali a ter as suas liberdades que até então eram restritas. Então vai buscar a chamada igualdade formal. O que seria essa igualdade formal? Não confunda com a igualdade material. A igualdade material a gente vê daqui a pouco, na próxima geração. Aqui na primeira geração, nós temos a igualdade formal. A igualdade formal é aquela igualdade perante a lei. Então os indivíduos, já ganhando aí a liberdade, o Estado deixa de atuar, mas eles precisam da liberdade da igualdade perante a lei, a igualdade no papel, né? Então, para evitar que o Estado volte e tome aquele poder do indivíduo, o indivíduo vira para o Estado e fala: vamos positivar isso no ordenamento jurídico, eu quero isso aqui no papel. Então, nós temos a chamada igualdade formal, a igualdade perante a lei. Nesse contexto da primeira geração, então, o indivíduo ele vai ganhar direitos aí, direitos muito importantes, inclusive. Ele vai ganhar os direito à vida, o direito, por exemplo, à nacionalidade e o direito ao voto. Por quê? Porque até então, antes da primeira geração, o indivíduo não votava. Por quê? Porque quem mandava era o rei, né? No Estado absolutista. Aqui não. Aqui o indivíduo precisa votar. O indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. O indivíduo tem direito à vida. São os direitos que você vai levar para a sua prova, porque você pode vir aí perguntando: direito à vida, nacionalidade ou direito ao voto são inerentes a qual geração de direitos humanos? E aí você vai saber que é a primeira geração com relação à igualdade formal. E os documentos? Nós temos alguns documentos importantes aqui na primeira geração. Na Inglaterra, nós temos a chamada Bill of Rights. O que seria a Bill of Rights? Seria uma constituição, um tratado, uma convenção que vai proteger esses direitos de liberdade do indivíduo. Então, na Inglaterra, Bill of Rights. Nos Estados Unidos, nós temos a chamada Declaração do Bom Povo da Virgínia ou Declaração do Estado do Bom Povo da Virgínia. Pode vir dessas duas formas, é a mesma coisa. Na França, nós temos a Declaração do Homem e do Cidadão. E no Brasil, nós temos aqui a Constituição do Império de 1824 e a Constituição da República de 1891. Isso aqui você precisa saber, você precisa lembrar para a sua prova. Brasil, Constituição do Império, 1824, e Constituição Republicana de 1891. Cai muita questão de prova assim. O documento mais importante da primeira geração de direitos humanos foi, né? E aí pode vir aqui, o que mais cai em prova é o Bill of Rights. Isso aqui cai muito em prova. Então você tem que lembrar que esse documento é um documento importante da primeira geração que surge então na Inglaterra para proteger os direitos humanos, para proteger aí a dignidade da pessoa humana com direito à liberdade. Então vamos recapitular a primeira geração. Primeira geração, qual o direito que buscavam? Liberdade. Nós temos então o chamado não fazer estatal. E a igualdade que se busca é a igualdade formal, a igualdade perante a lei. Quais são os direitos que você precisa lembrar para a sua prova? Direito à vida, à nacionalidade e o direito ao voto. São os 3 direitos mais importantes da primeira geração, lembrando que podem vir outros, mas os que mais caem em prova são esses. Os documentos importantes: Inglaterra, Bill of Rights; Estados Unidos, Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia; na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; e no Brasil, 2 constituições muito importantes: a Constituição do Império e a Constituição Republicana de 1891. Primeira geração, acabamos ela, é o que você precisa saber. Vou fazer o seguinte, vou fazer um corte no bloco. Você toma uma água, respira fundo e eu te espero daqui a pouco para a gente continuar
conversando um pouquinho sobre a afirmação histórica dos direitos humanos. Tchau, tchau! E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, voltando para darmos continuidade à afirmação histórica dos direitos humanos, vamos partir agora para a segunda geração de direitos humanos, que também cai muito em prova. Olha só o que busca a segunda geração. Na segunda geração de direitos humanos, nós temos o direito à igualdade. O direito que se buscava ali é a igualdade. A gente viu que na primeira geração, o que se conquistou ali foi a liberdade, o não fazer estatal. Então, uma vez que o indivíduo já tinha liberdade para agir, busca-se agora na segunda geração o chamado direito da igualdade, ou direito de igualdade. E o direito de igualdade aqui, então, surge no início do século XX. Então, perceba aí quanto demorou para buscar aí quanto demorou para chegarmos à segunda geração de direitos humanos. E aqui na segunda geração de direitos humanos, nós temos, então, a busca pelas chamadas liberdades positivas. São aquelas buscas pelo fazer estatal. Recorda-se comigo que na primeira geração nós tínhamos o chamado não fazer estatal. O indivíduo estava ganhando forças, preferia que ele mesmo agisse. Buscava-se então a igualdade formal, a igualdade perante a lei. Tá lembrado? Aqui eles já têm essa igualdade, só que aqui eles vão buscar a igualdade material. E aqui nós temos então o fazer estatal.
O Estado, então, se absteve na primeira geração, mas na segunda geração o indivíduo fala, agora preciso, Estado, que você haja, que você garanta os nossos direitos. Então, aqui eu tenho chamado fazer estatal, que vai buscar a chamada igualdade material. Quais são esses direitos aqui na segunda geração? Nós temos, então, os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais, o direito à cultura. Então, direito econômico, direito social e direito à cultura. São os direitos aí inerentes à segunda geração de direitos humanos. Documentos importantes. Temos aqui também, você precisa lembrar para a sua prova. Primeiro documento importante, nós temos a Constituição Mexicana. A Constituição Mexicana, Constituição de Weimar ou de Weimar, Tratados de Versalhes. São os documentos jurídicos aí que vão proteger a segunda geração de direitos humanos. Além disso, no Brasil nós temos então a Constituição de 1934, a Constituição da chamada Era Vargas. E aí vai garantir os direitos sociais, os direitos aí econômicos, os direitos sociais, por exemplo, o direito à saúde, à educação, transporte, moradia. Então, cuidado aqui com a segunda geração de direitos humanos, por todo esse contexto histórico que estamos vivendo no momento que eu gravo essa aula. A gente está vivendo um contexto histórico como nunca vivido na humanidade, né? Que afeta toda a humanidade. Então, os direitos à saúde, por exemplo, seu examinador pode colocar uma questão relacionada a direito à saúde, ao direito à educação e perguntar em qual geração está previsto tais direitos. E aí é na segunda geração com os direitos sociais, com a igualdade material aí, com a igualdade, com o fazer estatal, tá? Então, Constituição no Brasil, Constituição de 1934, da chamada Constituição da Era Vargas, criada então pelo saudoso Getúlio Vargas. Terceira geração de direitos humanos. Então, a gente já viu que na primeira geração já conquistamos lá o direito à liberdade, na segunda geração a igualdade, chegamos na terceira geração de direitos humanos e o que a gente busca aqui é a fraternidade. A terceira geração de direitos humanos, ela surge num contexto do chamado pós-Segunda Guerra Mundial. É aquele momento em que o mundo está devastado, seja com direitos, seja com a vida. A humanidade está devastada, porque acabaram de sair de uma Segunda Guerra Mundial. Como se não bastasse a primeira, a segunda acabou detonando tudo. Então, todos os direitos ali foram devastados, foram suprimidos. E aí, busca-se então esse direito à fraternidade. E qual que é o espírito dessa terceira geração? O direito à fraternidade e o direito à solidariedade. Nesse contexto, o mundo se une para proteger aquelas pessoas que foram ali, que sofreram com a guerra. E aí, quais são os direitos que nós temos aqui na terceira geração? Nós temos os chamados direitos difusos, coletivos e os transindividuais. Direitos difusos, coletivos e transindividuais. Então, os direitos para todos. Então, por exemplo, nós temos a chamada autodeterminação dos povos, meio ambiente saudável, a tutela do patrimônio histórico, o direito do consumidor. Então, são direitos aí que surgem na terceira geração de direitos humanos. Os documentos importantes aqui, eu costumo brincar que é o mais importante, assim, porque depois dele surgem vários outros, mas esse aqui ficou marcado e cai muito em prova também, quando cobre, e os examinadores cobram lá no edital específico, né? A chamada DUDH. A DUDH ela é de 1948 e aqui eu quero que você tome muito cuidado. Por quê? Acabei de falar que a terceira geração surge depois da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial é 1945. A DUDH ela é de 1948, ou seja, 3 anos depois, surge um documento histórico que vai resguardar diversos direitos, proteger diversos direitos do indivíduo, do ser humano. Então, o que eu quero que você tome cuidado? Quando os examinadores cobram a DUDH ou perguntam em qual geração a DUDH está presente, eles colocam que a DUDH é de 1945 e não de 1948. Aqui, tome muito cuidado, não é 1945.
1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós estamos em 1948. A ADU-DH vem então para buscar proteger esses direitos, igualdade, liberdade e fraternidade, dentre diversos outros direitos previstos no decorrer dos 30 artigos da ADU-DH. No Brasil, nós temos quem? No Brasil, nós temos a Constituição de 1946 e a Constituição Federal de 1988. A nossa querida Constituição, então, em 1998, busca, então, resguardar os direitos de terceira geração. E aí você pode perceber que muitos dos artigos da Constituição têm muito a ver com a ADU-DH, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque surge logo depois a ADU-DH de 48, em 88, então, surge a Constituição Federal, buscando ali aqueles direitos, regulamentar os direitos humanos na órbita interna, né, como os direitos fundamentais. Então, terceira geração, quero que você lembre disso. Quarta geração. A quarta geração, ela vai buscar os ideais de globalização e os ideais de modernidade. São fundados na dignidade humana contra intervenções estatais abusivas, quer do Estado, quer de particulares. E aqui nós temos o quê? Nós temos o chamado direito da bioética, o biodireito, a democracia direta, o desarmamento nuclear, o direito à diferença. Então, principalmente o direito à diferença, que está muito em alta aí, né, em todas as redes sociais, em todas as bandeiras levantadas aí para os direitos à diferença, cuidado, porque pertence à quarta geração de direitos humanos. Na quinta geração, nós temos o direito à paz universal e à segurança internacional, é o que eu preciso que você leve para a prova, que se cair vai te perguntar isso. E a sexta geração, o direito de acesso à água potável e o chamado direito à felicidade. Você deve estar perguntando, professora, tem outras gerações? Tem. Tem autores aí sustentando até a oitava geração de direitos humanos. Mas, para sua prova, eu acredito que até a sexta geração, seu examinador não vai passar disso não, tá? Tô levando até a sexta geração por precaução mesmo, mas pode ser que ele cobre ali a primeira, segunda, terceira, até quarta geração. Quinta e sexta é por precaução para que você saiba que existem essas gerações e quais são esses direitos que são cobrados. Muita atenção para a primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos, principalmente para os documentos históricos e os direitos que são protegidos ali na primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos. Muito cuidado com isso. Bom, feito então essas considerações, a gente já tratou do conceito de direitos do homem, direitos fundamentais, direitos humanos. Falamos dessa afirmação histórica, desse contexto histórico, do surgimento dos direitos humanos, em qual contexto, quais são os direitos assegurados e tudo mais. A gente passa então para outro ponto que o seu examinador gosta bastante, que é as chamadas características dos direitos humanos. O examinador adora isso aqui. Isso também pode ser cobrado de diversas formas. Ele pode dar um caso, perguntar e qual característica ali está representado. Ele pode, por exemplo, colocar lá diversas características e perguntar qual não pertence aos direitos humanos. Então aqui, muita atenção para que você se familiarize, consiga visualizar essas características na prática, até mesmo para quando você for estudar as convenções e os tratados internacionais, você conseguir visualizar, olha, essa característica aqui é da relatividade, esse artigo aqui está falando da universalidade, esse aqui está falando da historicidade dos direitos humanos. Então é importante que você conheça essas características para fazer um estudo completo, quando você for ali fazer o estudo de convenções e tratados específicos previstos no seu edital. Então começamos então pela característica da chamada relatividade ou chamada limitabilidade. O que seria isso? A característica da relatividade ou da limitabilidade significa que os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Não são absolutos, via de regra. Ou seja, eles podem ali ser flexibilizados quando houver tensões, houver conflitos entre os direitos humanos. Então, por exemplo, o direito à vida. O aborto é permitido em determinadas situações, como prevê, por exemplo, o Código Penal. A pena de morte em caso de guerra declarada também
é permitido? Aqui, o direito à vida está sendo o quê? Relativo, ele não é absoluto. Só que a ADU-DH, que a gente acabou de ver, que faz parte lá da terceira geração de direitos humanos, lá de 1948, ela traz 2 direitos que são considerados direitos absolutos, que de forma alguma eles podem ser ali relativizados, podem ganhar essa característica de relatividade. E quais são esses 2 direitos que a ADU-DH nos traz e que você precisa levar para a sua prova? Que é a vedação absoluta à tortura e a vedação absoluta à escravidão ou tráfico de pessoas. Aqui não pode de forma alguma haver a relativização desses direitos fundamentais. Direito à tortura, então não pode haver tortura de forma alguma, tanto é que temos leis brasileiras, leis no nosso ordenamento jurídico que permitem, que proíbem aí a prática de tortura de qualquer natureza e a vedação à escravidão ou tráfico de pessoas. Então, característica da relatividade. Para a universalidade, o que eu quero que você leve para a sua prova? Que a universalidade, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são oponíveis a todas as pessoas, independentemente de onde elas estiverem. A universalidade está ligada ao caráter de universal. Os direitos humanos são universais, são para todos, independentemente se a pessoa está no Brasil, está em outro país, se está aqui em Minas, se está no Espírito Santo, se está na Bahia, se está onde estiver, essas pessoas têm direitos fundamentais, direitos humanos garantidos por causa dessa característica da universalidade. Próxima característica, a complementariedade. Vimos que nas gerações de direitos humanos surgem diversos contextos históricos em épocas distintas. Isso é a chamada complementariedade. O surgimento da primeira geração e o surgimento da segunda geração não exclui, por exemplo, o surgimento da segunda não exclui o surgimento da primeira. Por quê? Porque os direitos humanos, os direitos fundamentais vão se complementando. Então, para a gente chegar hoje na 6ª, 7ª, 8ª gerações de direitos humanos, esses direitos foram se complementando. Então, é a característica que eu tenho aqui da complementariedade. Então, é uma dimensão de direitos humanos que socorre a outra, busca fundamento em outra. Então, a segunda geração de direitos humanos para surgir buscou fundamento aonde? Na primeira. A terceira buscou fundamento na segunda e na primeira, e assim por diante. Então, é a chamada complementariedade dos direitos humanos. Historicidade. A gente conheceu aí essa afirmação histórica, esse processo histórico de formação dos direitos humanos. E a gente viu que a historicidade são frutos de demandas e de transformações sociais de cada época. Então, é a característica histórica dos direitos humanos. Inexaurabilidade. Essa palavra é grande, né? Complexa, mas é fácil de entender. Quando eu falo que os direitos humanos são inexauríveis, eu quero dizer, e quero que você leve para a prova, que os direitos humanos são inesgotáveis. Eles não se esgotam quando eu uso ou quando eu não uso esses direitos. Por quê? Porque eles são para sempre. Eles sempre haverá novos direitos a serem pensados, a serem protegidos, a serem tutelados, tanto na esfera interna, né, quanto na esfera externa, na órbita internacional. Então, os direitos são inexauríveis, são inesgotáveis. Eles nunca vão acabar. Essencialidade. A característica da essencialidade qual que é? Os direitos humanos, eles são essenciais, eles são básicos, eles são fundamentais para a vida humana. Então, quando eu falo aí em essencialidade, lembre aí dessa essência, que os direitos humanos são essenciais, são direitos básicos, são direitos aí fundamentais ao desenvolvimento de uma vida com qualidade. Então, para que você tenha aí direito à vida, o direito à liberdade, o direito de igualdade, você precisa aí desses direitos que são essenciais. Para você ir e vir, né, o direito de liberdade, os direitos humanos com sua características de essenciais. Então, essas são essas características que eu quero que você leve para a prova. Além disso, nós temos a característica da chamada indisponibilidade ou inalienabilidade.
Quando eu falo da inalienabilidade, o que é isso? Os direitos humanos, eles não têm valor econômico, eles não são comercializados. Então, indisponíveis ou inalienabilidade, ausência de conteúdo econômico. Eu não posso, por exemplo, vender a minha vida não tem valor, né? Eu não posso, por exemplo, vender a minha liberdade. Por quê? Porque a liberdade é direitos humanos e a gente acaba de estudar a característica da inalienabilidade, que os direitos humanos não têm valor econômico. Eu não posso, por exemplo, vender um órgão. Por quê? Porque é vedado, é proibido, é crime vender órgão. Por quê? Porque é o direito à vida que você está aí protegendo. Não tem valor. Aí você deve estar pensando, professora, mas no mercado clandestino a gente sempre vê aí pessoas sendo presas porque venderam. Sim, mas acabam levando sanções por violar direitos humanos. Então, via de regra que você vai levar para sua prova e que eu quero que você acerte na hora da sua prova é que essa característica da inalienabilidade é relacionada aos direitos humanos enquanto ausência de conteúdo econômico. Os direitos humanos não têm valor econômico, tá? Irrenunciabilidade, está muito em alta falar da irrenunciabilidade, né? A característica da irrenunciabilidade é a seguinte: os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais. E aí, quando eu falo da irrenunciabilidade, os direitos humanos fundamentais são irrenunciáveis, são os direitos humanos que eu não posso renunciar. Eles jamais permitem aí a possibilidade de renúncia desses direitos humanos. Eu vou renunciar à minha vida, né? Eu tô aí sofrendo de uma doença gravíssima e eu não vou sofrer muito tempo, eu quero morrer. Eu posso renunciar ao meu direito? Não. No entanto, nós temos algumas exceções e eu quero que você tome cuidado. Por quê? Um dos motivos de eu falar que está muito em alta, né, os direitos humanos. Por quê? Porque existem o ordenamento jurídico, o STF, enfim, a doutrina admite renúncia excepcional e temporária de direitos que não forem diretamente, que não firam, né, diretamente a dignidade da pessoa humana. Então a gente tem visto aí esses reality shows. Aí você está pensando, professora, mas se os direitos humanos são irrenunciáveis, como que aquele povo fica lá 24 horas sendo vigiado? Na hora que eu quero, eu ligo a televisão, vou lá e vejo. Não está ferindo ali o direito à intimidade, o direito fundamental da liberdade, da igualdade? Tá. Mas a irrenunciabilidade naquele ponto é exceção. Por quê? Porque se eles, por exemplo, aqui, ó, renunciarem de forma excepcional e temporária, esses direitos podem ser ali renunciados, desde que não fira a dignidade da pessoa humana. Cuidado com isso. Então, a gente tem vários casos aí de reality shows que as pessoas foram expulsas antes do término do programa porque violaram direitos humanos, violaram ali, abriram mão ali de forma excepcional e temporária daqueles direitos, mas acabaram violando direitos de terceiro. Então, naqueles casos específicos, houve ali violação de direitos fundamentais e direitos humanos. Nesse caso, os direitos humanos então voltam a ser irrenunciáveis, tá? Não pode, a regra é, não pode renunciar. A exceção pode renunciar de forma excepcional e temporária, desde que não viole o princípio da dignidade da pessoa humana. E a imprescritibilidade? A imprescritibilidade está relacionada com a característica de que os direitos humanos não se perdem pelo decurso de tempo. Então, se você não usa determinados direitos humanos, você não vai perder, eles são irrenunciáveis. Então, não perdem pelo decurso de tempo, não tem prazo de validade. É a característica aí da imprescritibilidade. São imprescritíveis, não se perdem pelo decurso do tempo, tá? Essa é a característica para a sua prova. Próxima característica, efetividade. A característica da efetividade vai falar que a atuação dos poderes públicos deve se pautar sempre na necessidade de se efetivar os direitos e garantias fundamentais, institucionais, inclusive por meio de utilização de mecanismos coercitivos, se necessário for. Então, essa efetividade, os direitos humanos têm que buscar o quê? A efetivação. Eles precisam ser efetivados
colocados aí à disposição de forma efetiva, seja através de políticas públicas, seja através de políticas governamentais, mas precisam ser aí efetivados. A interdependência, característica da interdependência nos direitos humanos. As previsões constitucionais que se traduzem em direitos fundamentais possuem interseções, interligações intrínsecas com o intuito óbvio de intensificar a proteção engendrada pelo catálogo de direito. Essa interdependência, os direitos humanos são interdependentes entre si, né? Por quê? Para buscar essa proteção dos direitos humanos. Então, característica aí da interdependência, bem importante também para a sua prova. E aí é isso. Eu termino então, deixa eu colocar aqui, a nossa aula de hoje. Trabalhei esse ponto que tem previsão no edital, o contexto histórico, conceito de direitos humanos, contexto histórico, surgimento, características, e cai muito em prova. Então, muita atenção para as famílias, gerações ou dimensões de direitos humanos, para o conceito e para essas características que podem vir aí de diversas formas. E eu tentei te mostrar as formas e como é cobrado em prova, tá bom? Eu te aguardo, então, na próxima aula. Bons estudos aí, contem sempre comigo. Acesse aí os nossos canais nas redes sociais, o Monster, nas minhas redes sociais, para que a gente possa aí discutir assuntos e temas para a sua prova. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula e tchau, tchau.